noite, então. Vocês estão todos participando de um podcast sobre podcasts. Na noite de hoje nós vamos ensinar vocês, nós vamos falar um pouco sobre os nossos podcasts, que estão ali na tela. O meu é o Geek Burger, o Evandro é o Bem Amiches, a Aline é o Ataque e a Ana Karina é o Vira Página. E a gente vai contar um pouco da história dos nossos podcasts, o conceito por trás de cada um, como é que a gente teve essas ideias malucas e tal. E nós vamos também falar um pouco da parte técnica, né? De como que tu cria um podcast, como que tu começa essa viagem louca, né? Deixa eu abrir minha pauta aqui. Essa é a parte importante do podcast, que a gente sempre deveria fazer uma pauta. Às vezes a gente não faz. Às vezes a gente não faz, né? Às vezes a gente não faz. No meu caso, às Então... vezes a gente faz. Eu acho. Eu organizei assim, ó, por ordem de existência de cada podcast. Então, vai o Evandro... A gente tá sentado na ordem certa, né? Que é o Evandro, eu, a Aline e a Karina. Então... Então eu comecei com podcast em 2012, faz um tempinho já. Porque eu escrevia resenhas para alguns sites e teve esse site que nem existe mais, o site que tá aqui atrás na foto. Eles me convidaram para ser redator e lá na época eles tinham um podcast. Eu nunca tinha participado também. Eu tinha pavor até de falar em telefone, né? Mas a gente fazia algumas conversas por Skype, né? A gente geralmente fazia por Skype. E aí eu fui participando, né? Daí eu fui me inteirando mais. A gente fazia as gravações pelo Skype também. Só que daí o pessoal, os que criaram os sites foram abandonando. E foi ficando cada vez mais na minha mão as coisas do podcast. Eu tive que começar a hostear o podcast, eu tive que começar a editar, fazer a arte do banner, comecei a ter que fazer tudo, assim. Então meio que caiu de paraquedas, assim, ter que fazer cada parte do podcast. Só que como a gente não era administrador do site, a gente não conseguia fazer nada, a gente não conseguia mexer, dava problema, a gente não conseguia resolver. A gente teve a ideia de criar o nosso próprio site. A gente criou o Super Amiches, né, que é o site que eu tenho atualmente. Depois a gente vai passando e vocês vão ver. E aí esse site daí a gente fez assim, para deixar mais livre, porque daí a gente criou assim, tipo, os redator posta quando quiser, sabe? No outro site a gente tinha obrigação. Tinha obrigação, assim, faz fazer. uns 2 posts por semana, toda semana tem que ficar gravando podcast. Aí o novo site a gente falou assim, não, aqui vai ser livre. A gente já tinha alguns amigos que já estavam participando com a gente, então vamos convidar essa galera pra participar do site novo. A gente vai fazer um site livre, assim, o pessoal posta quando quiser. Então aí a gente começou a fazer um negócio mais... Fala do que quiser, né? Fala do que quiser, a gente sempre... gostou de fazer assim, se divertir fazendo o que gosta, né? A gente sempre tomou o podcast como um hobby. É legal lá que a galera fala de quadrinhos, a galera fala de música, fala de filme, fala de qualquer série, coisa, assim, que sabe? dá na telha. Foi comer um cachorro quente, foi no rodízio de pizza. Aí o cara escreve dicas de como aproveitar o rodízio de pizza. Então, tendo esse negócio do tema livre, assim, a gente escreve sobre tudo. Então, às vezes tem uns posts super sérios, alguns posts de literatura. E às vezes tem um post, sei lá, que o cara escreveu em russo, ou pegou e traduziu mal traduzido e postou só pela piada, assim, sabe? Então no podcast a gente trouxe isso, o Bem Amiches a gente pegou e, vamos fazer do jeito que a gente gosta de fazer. A gente até tem periodicidade, sai toda semana, assim. Mas a gente, às vezes, se não deu pra gravar, não saiu, a gente não se preocupa com isso, assim. A gente tenta manter essa liberdade, assim, do pessoal. Assim. Basicamente é isso, assim, o nosso podcast, assim. Esse conceito mais livre, meio na bagunça, assim, sabe? E tem o Tortura também, né? O Tortura é um outro que a gente gravou, que a gente criou depois, que... Se chama Tortura Cinematográfica Show. Que é o conceito é ver um filme muito ruim e depois comentar sobre, sabe? Então, realmente a gente meio que às vezes se tortura e aí depois na hora de gravar a gente meio que se diverte falando sobre aquele filme ruim, assim. Então a gente costuma fazer esse tipo de coisa, assim. Daí, basicamente, esses são os 2 podcasts que foram criados nos sites, né? Depois os caras começaram a migrar pra lá. Vai aí, Luiz. Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiches! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Vira Página. E eu sou o Luiz, eu não sei se eu falei meu nome, mas eu sou o Luiz.
E meu podcast é o Geek Burger. Tá, a minha ideia é a seguinte: eu comecei com essa coisa de podcast. Eu participava do podcast de um amigo meu que chamava Fala Roqueiro, que era sobre a cena rock da cidade, assim, sabe? Ele falava das bandas locais, ele falava também, tipo, de bandas mais seminais do rock and roll e o apreço que o pessoal daqui tem por essas bandas e tal. E a gente começou a gravar nos bares e levar o pessoal das bandas daqui, ou escolher alguns temas e tal, e falar, tipo, gravava ao vivo nos bares, assim. E aí eu sentia que, tipo, eu participava, mas a grande força de decisão das pautas, assim, dos temas, era ele, né? O projeto era dele, né? Então eu acabava que, às vezes, eu me sentia meio limado, porque eu dava umas ideias que ele não era obrigado a aceitar, porque o projeto era dele, né? E aí eu pensei, então, daí depois o projeto meio que entrou em animação suspensa, assim, tipo, ele não tá fazendo mais tanto, e eu fiquei parado. Eu pensei, eu acho que eu vou fazer um podcast meu, em que eu possa falar do que eu tiver a fim de falar, do meu mundo, assim, tipo, falar das coisas que eu gosto e que eu possa convidar pessoas que gostem daquilo também e que conversem comigo sobre aquilo, pra que, né, a coisa fique descontraída e tal, mas no fim das contas eu decido as pautas, sabe? Eu decido, tipo... né, mais ou menos como foi no Super Amigos, a gente acabou migrando pra poder ter mais liberdade de falar o que a gente Isso, gosta. E aí eu pensei, mas eu preciso de algo a mais, preciso de um gimmick, né? E eu sempre gostei muito de hambúrguer, e eu sempre gostei muito de fazer hambúrguer. De comer principalmente, né? E eu sempre fui... E eu sempre fui... sempre fiz essas funções de convidar os amigos pra fazer hambúrguer e tal, fazer hambúrguer pra galera e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, e se eu fizer um hambúrguer pra cada episódio e os convidados comerem esse hambúrguer enquanto a gente conversa sobre o tema que eu escolhi? Então é isso, esses hambúrgueres que vocês estão vendo aí na tela são todos hambúrgueres que eu fiz pra cada episódio, assim, são... Botei 6 aí, são tipo 6 dos mais bonitos, assim, que... tem uns que não saem tão bonitos, assim, mas tem uns que saem bonitos. E então a ideia é essa, assim, eu faço um hambúrguer e aí eu convido, tipo, alguém que goste do tema que eu quero falar e eu meio que tento encaixar o conceito do hambúrguer ou com o convidado ou com o tema, né? Se eu não consigo, vai qualquer coisa, entendeu? Mas a ideia principal, tipo, é sempre tentar encaixar ou no convidado ou no tema. Por exemplo, a Karina, primeira vez que ela gravou comigo, a Karina, ela não come carne vermelha e nem frango, assim. Ela come só peixe. Então eu fiz um hambúrguer de bacalhau, para que ela pudesse comer, tipo, pra combinar com o convidado, assim, né? A gente gosta de gravar com o Luiz, porque a gente sabe que vai ganhar um hambúrguer bom pra comer. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. O Ataque, então, gente. Eu entrei pro Ataque há 2 anos, né? Ele surgiu em 2016, mas ele nasceu, assim, acho que uns 6 meses antes da minha entrada. Hoje ele tem todas essas pessoas participando, mas lá no início eram 3 pessoas, eu entrei. Todo mundo trabalha com videogame em alguma forma, né? Eu pesquiso sobre jogos, as outras pessoas ou são pesquisadores, ou desenvolvem jogos, ou ainda jogam, né? Tem algumas pessoas que só jogam, trabalham com jornalismo e falam sobre isso. O diferencial, acho, do Ataque é que ele se pensou para ser um tipo de programa, digamos assim, que falasse numa outra perspectiva sobre videogame. Normalmente os sites ou os podcasts sobre videogame, eles fazem resenha de jogo, dizendo, é divertido, não é, tem isso, tem aquilo. E a gente resolveu pegar temas que são pertinentes dentro do videogame e tal, tanto com quem produz e para quem joga. E daí falar sobre esses temas, né? Então, o Ataque, ele é um podcast com uma perspectiva de esquerda. Então, a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre a questão de gênero nos jogos, a gente fala sobre a questão do mercado e como ele é problemático aqui no Brasil. E o funcionamento dele, agora que nós temos uma equipe bem grande,
ainda é problemático, né? Por quê? Porque a gente depende também disso de todo mundo estar disponível ou quem puder, né? Então, funciona assim. A gente tenta sempre gravar uma vez por mês, então a gente define um dia da semana para gravar, é sempre aquele. Quem puder participar naquele dia, vai lá e grava. Os temas a gente faz uma espécie de votação, né? Cada um sugere um tema, eles ficam lá num grupo fechado do Facebook, a gente vai votando durante a semana até chegar o dia da gravação. No dia da gravação fecha o tema e a gente decide, eu tenho afinidade com esse tema, vou participar, não vou participar. Participa quem puder e os temas a gente meio que funciona de uma forma democrática para selecionar. Esse é o problema, né? Surgem alguns conflitos, né? Porque uma das coisas... Nós temos 13 pessoas que participam, né, dessa escolha. E às vezes as pessoas votam em temas que elas têm afinidade, que elas gostam, mas elas não vão poder gravar. Então elas votam num tema que talvez eu tenha que falar, alguém que, né, também não conheça o tema, enfim. Então, por exemplo, teve temas que eram sobre o mercado de trabalho mesmo dos jogos. Eu não trabalho com desenvolvimento, eu trabalho com a pesquisa. Não entendo de como funciona estar numa empresa, de, né, ter que resolver essas questões. Então, nesse dia eu não participei. Mas também, teria que ser alguém que trabalha com isso. Então, tem essas questões. Mas a gente tem tentado equilibrar isso conforme os episódios vão chegando. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Karina. Bom, a minha história com podcast é bem recente, na verdade, né? O Vira Página é um projeto que surgiu a partir do meu blog, que é o blog da literatura. O blog já existe há algum tempo e a partir dos Super Amiches, eu poderia contar uma história tribunita, né, sobre isso, mas eu vou... Uma conta? Vou falar a verdade. Floreia. Surgiu. Tem o Super Amiches, que é um projeto do Evandro com vários amigos, enfim. Espalhados por todo o Brasil. Espalhados por todo o Brasil. E o blog da literatura é algo que é, enfim, é praticamente eu e alguns convidados esporádicos, como o Luiz. Que usam pra ir nas cabines de imprensa, ver filme de graça e daí escreve lá. Ai, me chama essa também, parte hein? não precisava. E na verdade eu comecei como convidada do Luiz no Geek Burger, porque eu tinha problemas uma época com a minha voz, assim. Eu até dizia pra ele, eu não vou gravar, depois eu vou começar a me escutar. Eu acho que isso até é uma coisa, assim, quando a gente tá iniciando. Mas é estranho a gente ouvir a nossa própria voz. Se escutar, né? É estranho. E eu sou uma pessoa pequena com voz grave, então eu fico meio assim, né? Então eu fico pensando, meus Karina alunos... é dublada. Meus alunos devem me achar muito esquisita com essa... Mas enfim. Daí o Luiz me convidou, a gente começou a fazer uma parte, às vezes, literária, né? No Geek Burger, e principalmente quando fala de Star Wars, o Luiz acaba me convidando. E um dia... Neste ano, eu e o Evandro, a gente foi numa exposição de fotografia... Não, o que era aquilo? No aniversário de um amigo nosso, né? Daí a gente tava conversando, assim, na mesa do bar, e daí ele disse assim, eu tenho 2 amigos que querem fazer um podcast sobre literatura. Porque lá no Super Amiches não combina muito, porque seria um assunto mais sério. E a gente queria falar, eles querem falar sobre literatura de uma forma... O Edson, ele sempre quis fazer sobre livro, só que ele queria criar um outro site. Não queria uma coisa livros, assim, avacalhada, digamos assim. Né? Não queria associar o nome ao nosso site. Ele não queria associar. Pô, vai subverter a marca aí. E daí o Evandro, na verdade, falou isso pra mim, eu topo, desde que eu não tenha que editar, eu topo. E daí, no dia seguinte, os meninos já me adicionaram no Facebook, no WhatsApp, e a gente já começou a conversar, então foi bem informal, assim, o início do Virar Página, tanto que é bem início mesmo, nós só fizemos 5 episódios até agora, nós começamos em abril, e a gente costuma falar sobre literatura, mas principalmente sobre os gêneros que a gente gosta de ler. Os guris, que é o Vinícius e o Edson, eles gostam muito
de romance histórico, Bernard Cornwell, principalmente. Que um dia eles vão me convencer a ler. É bom, é bom. Tá, não vou falar sobre isso. Eles, né, pega mal aqui. Então, o que nós falamos já até agora? Sobre ficção científica, que é um gênero que eu e o Edson gostamos muito. Sobre terror. Falamos sobre adaptação para o cinema ou para série, enfim. E... Guia do Mochileiro. Guia do Mochileiro, né? Eu acho que foi praticamente isso. Então, nós ainda estamos criando a nossa identidade, né? Então, é basicamente nós três falando sobre os gêneros literários que nós gostamos, sobre os autores que nós gostamos. Às vezes rola ali uma briga literária, enfim. Mas tem sido bem bacana, assim, porque é um aprendizado mesmo. Como é um podcast que é praticamente um bebê comparando com o do pessoal, né? Então, nós três ainda estamos aprendendo, inclusive, a editar, a se organizar, né? Quem costuma fazer a pauta é o Edson. Então, às vezes não rola pauta porque quando vê a gente começa a gravar e por mais que a gente se organize ali na temática, eu acho que o podcast tem isso, assim, de ser algo mais informal e de repente a gente tá falando sobre uma coisa completamente diferente do que a gente planejou, né? Sair fora do tema faz parte da pauta, assim. E eu acho que isso é legal, sabe? Porque eu, por exemplo, eu sou professora, né, de português e literatura e a gente sabe que quando a gente vai dar aula, a gente realmente, né, faz todo aquele planejamento, acaba sendo mais formal, né, até porque tem que ir lá, eu trabalho com ensino fundamental, então tu tem que dar todo aquele exemplo, né, para criança, para adolescente, tentar parecer normal, né, e eu acho que o podcast é uma forma da gente tornar a literatura mais acessível, né, não pensar só num público de universidade. Associar ela com diversão, né? Associar ela com diversão. Até isso era uma briga que eu tinha com os guris de início, assim, não, gente, parem de achar que a literatura tem que ser tão séria, tem que ser algo tão... Porque o Edson... O primeiro episódio é muito engraçado, porque é os guris se levando super muito a sérios, assim, e a Karina avacalhando. E eu avacalhando, só que eu que sou profissional da literatura e eles... Porque o Edson é médico e o Vini é fisioterapeuta, né? Então para eles é um mundo novo a literatura. Até o Vini, ele se diz como um leitor recente, que há 2 anos que ele realmente está lendo, né? Então, às vezes, ele tem vergonha de comentar alguma coisa, porque acha que tem que ser um termo mais técnico. E eu digo, não, relaxa, é podcast, vamos lá. Então, é bem isso, assim, eu que sou a profissional, eu digo, entre aspas, né, da literatura, que começo a avacalhar e eles não, enfim. Mas... tá sendo um projeto bem bacana, assim, eu acho que pra quem quer iniciar com podcast, não pode, assim, ter medo de errar mesmo, porque vai errar, né? O início é assim, vai errar... Até tu encontrar a tua identidade, encontrar a fluidez, assim, o formato do programa, tu vai... Eu lembro eu testei 1 milhão de aberturas diferentes cada vez, que se tu ouvir os primeiros programas, cada programa eu abro de um jeito diferente, eu falo uma frase diferente, e aí as frases não... eu ouvia, isso não faz sentido, até que eu encontrei e aí eu comecei a seguir sempre com a mesma e tal, mas tu vai, inclusive no formato, né, tu vai fazendo experiências assim, de edição e tudo. A gente vai pegando a experiência com o tempo, assim, a gente tá, o nosso podcast lá, Bem a Missa, ele tá no episódio 200 e pouco. Eu não consigo ouvir os primeiros, porque eu acho muito ruim. eu acho aquilo muito ruim. Nossa, isso era muito péssimo, assim, né? E aí eu ouço os de agora, eu consigo ouvir, assim, porque parece que a gente pegou o ritmo, assim. Mesmo a gente já tendo vindo de outro site, que a gente tinha um podcast também, parece que quando criou o novo muda tudo, assim. E aí até a gente pegar de novo o ritmo leva um tempo, assim. Até a gente começar a se acostumar de novo, assim, com as coisas. O Ataque até hoje não tem uma abertura oficial, porque a gente não conseguiu definir isso, assim, tipo, a gente começa se apresentando, tem uma mensagem, a gente fala alguma coisa, daí a gente não queria falar com os youtubers de videogame, né? E aí, galera, a gente não queria, a gente não pode começar assim, aí de repente a gente tá conversando qualquer coisa, né? Tipo, hoje aconteceu tal coisa, não sei o que. Então vamos deixar esse início, né? Aí fica, meu Deus, não era pra, né? Por que vai aparecer isso que eu tô falando? Mas acontece, né? Então, tipo, e eu acho que daí essa é a identidade da abertura do Ataque. Não ter identidade, anarquia. É isso aí. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger!
O podcast que vem com hambúrguer. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Como a gente tava falando antes, né, o lance de decidir a pauta e tal. O podcast começa com a pauta, né? Na verdade, tipo, esse aqui é um exemplo de pauta, assim, é um episódio que a gente fez, inclusive nós todos aqui participamos, um episódio do Geek Burger sobre o Ready Player One, que é um livro. E aí, então, eu montei toda uma pauta. Eu acho que esse é do livro mesmo. Esse é do livro. Essa pauta é do livro. Esse é um pedaço da pauta. A pauta tinha 8 páginas. Foi longo. A gente foi bem animado, longo, né? Mas então, às vezes a pauta é mais organizada assim, às vezes eu pesquiso antes de fazer, tipo, eu pesquiso coisas sobre o tema. Se eu tô falando de um filme, eu vou pesquisar curiosidades de bastidores, eu vou olhar um monte de entrevista com elenco, com direção, pra anotar coisas que eu acho interessante de dizer, porque a ideia é nerdear, né? Então, a gente nerdeia com bastante informação, assim. Às vezes não, né? Às vezes a gente vai na emoção, assim, a gente vai sem pauta. E às vezes a gente pesquisa na hora, a gente entra na hora. Mas é mesmo? Aconteceu isso? Daí vamos. Porque o Google no smartfone matou a conversa de bar, né? Então, tipo, a gente. Do Eloy Zorzeto. Eloy Zorzeto, surgiu num episódio. A gente fez uma piada com o Eloy Zorzeto nesse episódio do Ready Player One. E aí, alguém, eu acho que era a Deia, não sabia quem era o Eloy Zorzeto e a gente começou a pesquisa aqui, mas... pesquisa aí. E então, ele apareceu até na não, capa, ele tá na capa, tá na capa lá. Eu acho que ele faz aniversário até perto de mim. Eu comentei algo do tipo. Faz no mesmo dia que tu, eu acho. Completamente desnecessária a informação, mas a gente soltou no podcast. Então, às vezes é na emoção, às vezes é bem estruturado, às vezes não é tão bem estruturado quanto essa, às vezes é uma folha de papel rabiscada, entendeu? Só alguma coisa que te guie para que tu possa ter uma estrutura pro teu assunto, porque inevitavelmente os teus convidados vão fugir dessa pauta. Tu não vai conseguir passar para eles. No início eu tentava, assim, mandava a pauta pros convidados. Olha só, nós vamos falar disso. Mas não adianta, sabe? Não dá. Quem lê? Eu fiz um episódio com um amigo meu, mandei a pauta para ele e ele disse, cara, essa tua pauta aí, não vou... E ele ficava fugindo da pauta, ele ficava trazendo coisa que eu ia falar depois, ele trazia antes e tal, e eu fui jogando com aquilo, porque não adianta, tu acaba tendo que improvisar e tal. Mas é importante tu ter... ter um mínimo de planejamento. É importante tu ter um planejamento, né, uma série... Nem que sejam uns tópicos, assim, de guia pra que tu consiga fluir a conversa e não fique... tá, o que nós vamos falar agora? Tá, tipo... O BMS, ele é bem assim... É bem... O que a gente faz meio que solto, assim. Então, quando a gente define o tema, a gente fala, vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre filmes que não enjoam. Aí, cada um faz sua pauta interna, assim. Eu escrevo no TXT alguns filmes, assim, e aí chega na hora eu vou chamando cada um e cada um vai falando do seu filme e a gente começa a discutir sobre aquele filme. Assim. A gente não tem muita pauta pra seguir, sabe? Porque a gente tem essa ideia de... no Vira Página a gente faz isso também. Às vezes a gente combina, por exemplo, sei lá, livros de ficção científica que a gente gostou, né? E que a gente indica. Cada um fez ali uma lista dos livros que queria indicar, só que a gente só conversou antes de começar a gravar pra ver se a gente não ia indicar os mesmos, né? E depois, eu me lembro que eu até mudei alguns, porque o Edson tinha escolhido uns e eu acabo lendo mais o gênero do que os guris, e daí nos organizamos ali na hora e começamos a gravar. Então não deixa de ser uma pauta, né? Mas isso porque também tem um detalhe, né? Eu acho que quando a gente tá começando e às vezes não tem muita intimidade também com a pessoa que tá gravando, daí é legal, né? Fazer um planejamento, assim, algo mais organizadinho. Nós fazíamos de início mais organizadinho, né, Luiz? Sim. Só que daí, tipo, nós somos, além de gravar juntos, né? A gente é amigo nós somos há mais de 10 anos. Milhões de anos, então é diferente, né? Flui melhor, assim, mas... Existem mil maneiras de fazer, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto de obter a reação genuína dos meus convidados com relação a alguma informação que eu catei, né? Então eu evito de conversar sobre o assunto antes de gravar.
Às vezes a galera chega conversando do assunto. E eu fico, galera, vocês estão queimando pauta aí, né? Não estamos gravando. E aí o que acontece? Às vezes rola um papo muito legal e muito engraçado fora da gravação e tu tenta emular aquilo na gravação e não fica tão legal. Claro que o ouvinte não vai saber isso, mas tu, no teu coração, tu sabe que era muito mais legal antes, né? Então, por exemplo, nesse episódio do Ready Player One, eu, lendo o livro, eu me dei conta de uma informação que tinha totalmente a ver com programação e bytes e coisa que o autor insere no livro. E eu pensei, isso aqui eu vou guardar e eu vou dar só na hora pra eles, assim, eu não vou falar sobre isso com eles antes. Então, aí eu guardei, e aí quando apareceu a hora apropriada durante a gravação, eu larguei a informação pra que eu obtivesse a reação verdadeira deles, né? Na hora, assim, tipo, eles reagissem, porque era uma coisa realmente muito legal, assim, né? Então, tem essa maneira de fazer, mas tem essa maneira também de vamos bater a pauta aqui pra ver o que cada um vai indicar pra não dar desencontro e tal, né? Já no nosso, assim, é mais... Isso acontece muito seguido, mas daí isso sai na gravação também, porque a gente fala, falei tal filme, aí um reclama lá e xinga, roubou minha pauta, não sei o que, vou ter que riscar aqui, mas daí eu gosto de deixar essas coisas. O último que eu gravei com vocês, que é sobre os filmes que não enjoam, eu falei Robocop, aí um se atirou, putz, roubou meu filme. Aí joga um risco, mas eu gosto de deixar isso na gravação também, porque fica natural também, de certa forma, assim, esse tipo de coisa. Daí a gente vai chegar na edição, né, que também tem essas escolhas, assim. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Tu decidiu a pauta, agora tá na hora de gravar. E também existem várias maneiras de gravar, né? Como o Evandro, o podcast dele é com gente de todo o Brasil, eles têm que gravar à distância, não tem o que fazer, né? Tipo, a gente no começo a gente usava o Skype. O Skype já foi muito bom, assim, tinha vários aplicativos que gravavam a conversa, só que ele foi piorando, né? Depois a gente começou a usar o Hangout do Google, que é muito bom, né? Porque tu pode transmitir a conversa pelo YouTube com chat, né? Então isso é legal também, às vezes tu quer transmitir a gravação enquanto tá gravando, e as pessoas, se tu quiser deixar público, as pessoas podem assistir e ficar comentando, assim, também, enquanto isso é bem legal. Só que a gente tinha muito problema de conexão também, né? A gente acabou usando esse aqui que tá atrás, aqui, que você está mostrando aqui, que é o Discord, que ele é um chat de texto e voz pra quem joga mesmo. Então ele é um aplicativo muito leve, ele roda no celular, ele roda no computador, no celular. E é bem fácil, assim, porque daí é só clicar no canal de voz e tá todo mundo na mesma conversa ao mesmo tempo. Não tem problema, por exemplo, que nem Skype, às vezes, que a pessoa que chamou, se ela cai a conversa de todo mundo, né? E aí o Discord não tem esse problema, a pessoa pode sair, voltar, a conversa continua rolando. A conversa fica num servidor e tu não tá gerenciando, tu não iniciou a gravação. A gravação tá lá acontecendo, então não tem um líder, assim. Exatamente. Se tu que começou a cair, vai continuar, entendeu? Exato. Porque tem um robô que grava, tem esse, lá ali em cima, tem um ursinho ali que é o Craig, que ele é um bot do próprio Discord que ele grava a conversa. E ele grava e depois assim que termina a conversa, ele já gera um link com todos os áudios separados, assim, o áudio de cada uma das pessoas separados pra te poder baixar e já editar. Uma pergunta, porque hoje eu vim aprender várias questões técnicas que eu não sei. Na nossa conversa antes daqui, a gente se deu conta que a Aline ia aprender várias coisas. Sim. Realmente, a parte técnica eu não sei nada. Então eu vim pra aprender também. O Craig, o que eu faço? Eu tenho que baixar ele dentro do Discord? Ele é um bot que tu adiciona no Discord. Que é bot? É um bot. É um robô. É um robô. É uma inteligência artificial. Aí eu entro lá no Discord. Ele é como se fosse um integrante daquele grupo. Pra mim, bot é um barco. Porque eu acesso lá, quando chegar, todo mundo sobe e sai. Isso é bot. Eu uso o Discord pelo navegador da internet. Não baixei, mas eu posso ter no desktop do computador. Isso. Pode baixar o programa. Isso eu sei. Daí eu tô no Discord e lá dentro dele eu procuro pelo Craig. É isso? Existe um link, né? Que daí tu adiciona o Craig ao teu canal. Tu vai lá e diz, eu quero adicionar o Craig no meu...
Cara, tu cria teu servidor lá, então a gente tem o servidor ali, tu pode ver, tem o servidor do Benhamiches, tem o do Vira Página, tá um pouquinho logo abaixo do logo do nosso ali. Tem até do Geek Burger. Do Geek Burger também, a gente já gravou no... O Ataque tem ainda gravado pelo Skype, mas tem essas questões. E a gente tá querendo fazer essa mudança. E a gente adiciona esse robô, ele faz tudo, assim, ele grava a conversa, assim que a gente termina a conversa, a gente tira ele da conversa e ele já gera um link pra gente baixar os áudios e ele separa as faixas todas, assim. E eu uso também um outro ali, que é aquele que tá na frente ali, que tem fugiu ali, esse aí da frente, isso. O ZD, ele é um gravador de tela. Eu uso só pra gravação de backup. A garantia. Sabe? Caso dê algum problema no Craig lá, ele não conseguir gravar, eu tenho um ali gravador de tela que gravou toda a conversa também. É 2D, soft screen, é isso? É ZD. Porque o Craig, tu falou, né? O Craig, ele te entrega cada convidado da conversa, cada convidado que tá logado e entra na sala de chat da conversa, o Craig entrega uma faixa de áudio. Então tu vai ter todos os convidados com faixa de áudio separada. Exato. E aí na hora de editar, tu pode eliminar aqueles atropelos. Quando eu falei e a outra pessoa falou na frente, falou junto, sabe? Tu pode conseguir jogar um pro lado, outro pro outro na hora de editar e fica parecendo que é uma conversa organizada e civilizada, né? Então, que nunca é. Essa é uma vantagem. Fique bem claro. Essa é uma vantagem que eu não tenho, né? Porque a minha gravação é assim, ó. A minha gravação é na mesa de casa, com todo mundo comendo e um microfone no meio, né, conectado no meu computador, gravando a conversa. Então eu tenho uma faixa só de conversa. Então se as pessoas se atropelam, vai ficar atropelado, né? Vai ficar interrompido. Então a gente tem que fazer o máximo pra ninguém se atropelar, o que não acontece. Às vezes eu resolvo alguma coisa na edição, cortando as bagunças. Ou quando a gente sai falando, comendo. Ah, não, mas esse é o charme do Geek Burger. Ou os ninguém primeiros responde minutos, porque tá os primeiros 5 minutos ali, tu tá falando de boca cheia. Tá falando de gente boca que cheia. não gosta, mas faz parte do podcast. Eu evito. É tudo uma questão pra pensar qual vai ser o tema do meu podcast. Né? Vou colocar uma comida, vou colocar uma coisa assim, daí Mas pensar em como que isso aí vai Eu se gravei um resolver. episódio com a Aline sobre Gilmore Girls. Aí isso foi lindo. E era eu mais 4 gurias, né? Era Foi. tu, a Débora, a Dani e a Pri. Era aquelas mulheres se interrompendo e falando uma em cima da outra, assim, que tinha horas que a faixa de áudio era desse tamanho, assim. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E eu deixava, sabe? Era muita coisa pra falar. Deixava. E aí, então, essas 3 fotos aqui são da primeira gravação mesmo. Primeiro episódio ali. Que a gente tava falando sobre o Kevin Smith, que é um cara que é um diretor de cinema, ele é uma autoridade nerd, assim, que eu amo de paixão, assim, eu sou muito fã dele. E aí, se tu passar agora, tu vai ver que eu tive a oportunidade de contar pra ele isso. E eu tive a oportunidade de explicar pra ele como é que funcionava o meu podcast, né? Porque quando eu conheci ele, eu tava tão nervoso, assim, tão nervoso pra falar com ele, que a minha namorada chegou pra ele e disse assim: ele tem um podcast e ele passou 4 horas e meia falando sobre ti no primeiro episódio. Porque a gente ficou, o Evandro participou, né? No primeiro episódio. A gente ficou 4 horas e meia falando sobre ele e eu consegui editar e transformar em 2 horas e meia. Que coisa insuportável. Esse eu não escutei. Então teve extras em outro episódio, teve tudo, assim. E aí, então eu consegui contar pra ele como é que funcionava. Ele adorou a ideia do hambúrguer e tal, achou muito genial. Mas essa é uma questão, acho que a gente deve comentar, a questão do tempo. Todos os nossos podcasts aqui, eu acho que eles são longos. Todos, né? Se a gente grava, às vezes, 4 horas, a gente faz, tipo, parte 1 e parte 2. Mas as pessoas, em geral, elas não estão acostumadas a ouvir coisas tão longas, assim. E a gente, pelo menos o Ataque, a gente recebe retorno das pessoas dizendo: ai, pessoal, por que vocês não gravam até, tipo, 1 hora? 1 hora dá pra eu ouvir no trem, no ônibus, no trabalho, pra universidade, qualquer coisa assim. Mas tomar 2 horas. Ouve pingado. Eu ouço pingado. Eu vou ouvindo, às vezes lavando a louça, né? Fazendo uma coisa, né? O episódio de Gilmore Girls, o episódio de Gilmore Girls com as gurias tem 3 horas. 3 horas. E teve gente que comentou lá,
dizendo assim, nossa, eu levei 3 dias pra ouvir esse episódio. Mas tipo, ok, sabe? Tá ali, é livre, sabe? Porque esse negócio de controlar tempo é uma escolha. Tu pode determinar já de início que os teus episódios vão ter 45 minutos, vão ter 1 hora e tal. Porque eu lembro quando eu fazia o Fala Roqueiro passava numa rádio online. Então tinha tempo, né? Porque tu tinha um slot daquela rádio pra passar aquele episódio. Então não podia passar de 1 hora. Então às vezes a gente acabava tendo que cortar coisas muito legais, assim, engraçadas, e tinha que escolher, né? Porque tinha que caber em 1 hora, sabe? E ali, como eu tô na internet e não tem ninguém me regulando, então eu não tenho esse problema. Então eu posso fazer o tempo que eu quiser. Eu tenho episódios que tem, tipo, 3 horas e meia, sabe? Tem episódio que tem... Tipo, tem um episódio que a gente fez um jogo sobre Friends e a Karina é uma perdedora. Ela tava perdendo. Ela reclamou tanto que eu tive que cortar tanto ela reclamando que tem 45 minutos o episódio. Fique bem claro. Mas acho que o gravar no outro time estava a namorada dele. A gente costuma... Ela leu as perguntas todas. Fique bem, eu estou aqui me defendendo já. Caso alguém vai escutar, eu já fico bem claro. No BMI a gente costuma manter assim 1 hora, 1h20, porque assim, às vezes eu como sou eu que edito, às vezes eu não tenho tanto tempo pra editar. Então, pra mim, é melhor que seja menos tempo, que eu consiga editar. Mas às vezes, sei lá, às vezes o papo tá fluindo, daí, vai ser um episódio de 2 horas dessa vez. Mas eu sempre tento manter, assim, 1h20 no máximo, assim, pra ficar um tempo que eu consiga editar sem problema, porque eu ainda vou ter que editar, fazer banner, assim. Postar, assim. Nós estamos mais ou menos assim, 1 hora e pouco. Mas... Claro, gravação tem sempre muito mais, né? Mas e às vezes o Edson coloca os extras desnecessários. Os extras são a melhor parte. Os extras são legais. O podcast dela tem extras no final, que é os erros de gravação e coisa, que é a melhor parte. Erros, às vezes a gente se brigando. Conversa aleatória. Conversa aleatória. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Tá, então é edição. Aí tu gravou, né? Gravou que ele faz que nem eu, assim, se empolga e grava 4 horas e meia. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vai ter que pegar todo esse áudio. Eu vou ter que ouvir tudo isso e vou ter que cortar e vou ter que transformar e tal. Também tem 1 milhão de maneiras de fazer. Esse aqui é do Evandro, então... A gente edita no Sony Vegas, né? Eu também uso o Sony Vegas pra editar. Existe uma ferramenta free que é o Audacity, que é pra editar áudio também, que é muito, muito utilizado, que é boa de usar também. O Audacity. E tem o Reaper também é grátis, não é? O Vegas é pago. O Vegas é pago. E aqui é mais ou menos Aqui é mais ou menos um exemplo que eu dei de ter as faixas separadas. Já mostra o nickzinho do parque. É pago do Torrent. Cada uma dessas faixas é um participante do podcast. Exato, E a última faixa seria a faixa de áudio. Eu coloco uma trilha de fundo, assim. Mas cada uma das trilhas é um participante. E aquela que tá toda esburacada é o participante que tava com áudio com problema. Então, enquanto eu ia ouvindo, eu já ia cortando, porque enquanto ele não tava falando, tava uma chiadeira. Então, essa é a vantagem de ter o áudio separado, né? Então, aquele lá que tá problemático, pode ver, eu picotei todo o áudio dele. Então, eu tirei quase tudo, né? Que eu consegui tirar dos barulhos que tinha no áudio dele, eu consegui eliminar. Os outros, pode ver, os outros tá tudo tranquilo. Assim, tem tutorial disso no YouTube? Tem tutorial. Tem um site chamado mundopodcast.com.br que tem tutorial de tudo. Tudo isso que a gente tá falando aqui tem tutorial. Tem tutorial de como montar pauta, tem tutorial de como gravar, de como editar. Eles ensinam quais são os melhores equipamentos, quais as vantagens de cada equipamento. É muito tempo de leitura, assim, sabe? Mas vale bastante a pena. Eu usei esse site pra muita coisa no começo, assim. Eles dão muita dica boa, assim. Eu usei. Inclusive, o dono do site é tri-acessível, assim. Eu adicionei ele no Facebook, ele me ajudou e tal. É bem legal. Tem uns ex-participantes lá do site, ele fez o tutorial no Audacity. Ele tem um tutorial lá no YouTube que já veio a gente falar assim, usei o tutorial lá de vocês, lá ajudou pra caramba pra pegar a edição e tal. Aí ele fez no Audacity, que é uma ferramenta free, daí qualquer um pode baixar e... Tem outras maneiras, né? O Evandro, ele gosta mais de manter a conversa mais natural, assim, sabe? Ele mantém as gaguejadas da galera, ele mantém a galera se interrompendo, ele poderia, né,
tipo, fazer isso que eu falei de jogar um cara pra um lado, outro pro outro, mas ele deixa natural. Eu só tiro assim quando alguém falou, sei lá, alguém falou alguma coisa engraçada, mas ficou abafado pelo som dos outros. Daí aí eu movo um pouquinho, cara, assim. Mas geralmente eu costumo deixar o mais natural possível a conversa, assim. Tipo, pouca coisa. Assim. No começo eu era mais neat freak, assim, tipo, eu tentava deixar o máximo de conversa fluida, assim, mas sem erro, sabe? Então, a galera gaguejava, eu cortava as gaguejadas e tal. E depois eu fui meio que me desapegando disso e fui também deixando mais natural, porque azar, sabe? É natural. Mas ele me censurou, vocês percebam, que ele cortou as minhas reclamações. Mas era demais, gente. Isso e se vocês ouviram o episódio, que ela tá reclamando bastante. Que ditatorial o negócio, que fique bem claro. Então aqui, esse é um episódio meu, essa é a estrutura de um episódio meu. A primeira aquela tem uma faixa lá que tá menorzinha, que tá apagada, que ela é a mesma coisa que a segunda faixa. A segunda faixa é a faixa de conversa mesmo, que eu tenho, como eu gravo com um microfone só, todo mundo na mesa, eu tenho uma faixa de áudio só da conversa. Então o que eu faço é eu vou cortando ela, né, e vou ajeitando, eu vou cortando ela, às vezes tem uma piada, e aí a reação da piada demora um pouquinho, daí eu corto e deixo ela mais perto pra parecer que... Pra parecer que todo mundo achou engraçado. Foi muito engraçada. Parecer que a reação não demorou tanto. Pra parecer que o pessoal não é muito lento, entendeu? Aí eu vou fazendo isso, ó. Algumas rateadas eu vou arrumando, algumas coisas eu deixo, sabe? Algumas gaguejadas eu deixo pra soar mais natural. Mas quando é demais, quando a pessoa gagueja demais, daí eu, né? Principalmente daí eu arrumo e tal. Eu arrumo e tal. Então eu vou cortando, né? E no final... Eu pego e eu exporto essa faixa de áudio, né? Mas antes eu vou colocando as outras faixas. Então a terceira faixa ali é uma faixa que eu tenho a abertura do podcast, que é uma vinheta de abertura que eu mesmo fiz, é uma música que eu mesmo fiz, gravei e eu uso de vinheta de abertura. E aí embaixo eu boto as vírgulas sonoras, que aí baseado no tema do podcast, eu pego áudios, né, pega um áudio do YouTube, pega, sei lá, tá falando de um filme, pega alguma cena do filme e usa. Então eu tento criar uma identidade sonora, assim, sabe? Eu coloco naquela faixa vermelha ali, às vezes eu coloco, quando eu falo de filme, eu coloco o barulho de projetor e junto eu boto uma cena do filme, assim, com o barulho de projetor em cima. Se eu tô falando de livro, eu coloco o barulho de páginas virando. Então, quando tu troca o assunto, assim, sabe? Tu tá falando de um determinado tópico, e aí trocou o tópico, então a gente bota uma vírgula pro ouvinte entender que é uma transição, o tópico mudou e tal. Eu tento alinhar isso com uma identidade sonora que tem a ver com o tema que eu tô falando. Se eu tô falando de TV, boto o barulho de TV. Sabe, barulho de TV e um pedacinho do sei lá, do seriado que eu tô falando, enfim, né? Então eu tento fazer essas coisas. Quando o tema não tem nada a ver, eu invento alguma coisa, sabe? Eu cato alguma coisa. O Luiz é muito profissional, falou. Eu só tiro uma trilha de fundo e deixo o pessoal conversando. O Ataque tem uma musiquinha que o pessoal fez, aí tipo, vai ter uma troca ali, uma transição. Sei lá, alguns segundos fica tocando aquela musiquinha e daí a gente segue falando, mas não tem um tema. Trocar o bloco, né? Trocar o bloco. E a última faixa é a faixa de trilha sonora, a faixa de cortina, né? Que aí eu também, às vezes eu escolho músicas que tem a ver com o tema que está sendo conversado, às vezes não. Às vezes eu uso trilha sonora do filme, depende. Eu escolho meio aleatório, assim, o que eu tô afim de botar e tal. Mas eu gosto de casar, eu gosto dessa ideia de casar a trilha de cortina com o tema que tá sendo conversado, assim, sabe? Cortina, eu tô muito confusa. Vírgula sonora. Bote, cortina e vírgula. E aí, enfim. Aí então depois que eu tenho essa estrutura toda montada, né? Com as pausas já todas feitas e tal, eu pego essa trilha aqui, né? E eu coloco ela solo, daí eu exporto ela e depois eu trato ela em outro programa, no SoundForge,
eu deixo ela mais alta e tal, e volto ela pro programa, que daí é aquela lá de cima. Jesus. E aí eu aplico efeitos, porque tu Faz pode... tudo isso, Evandro. Cada camada do coisa, tu consegue aplicar plugins que tu pode baixar e tal, tu pode comprar. E tem uns plugins que já vêm com o programa que tu pode usar pra melhorar o áudio, né? Tu pode botar compressor pra deixar o áudio mais comprimido, mais alto, assim. Tu pode usar equalizador pra cortar aqui, tá? Tem um barulhinho, tu corta e tal. Tem um milhão de coisas que tu pode fazer, tu vai testando e vai vendo como é que fica, assim. E aí eu vou fazendo isso, assim, Mas eu acho que é importante falar que tu tem experiência com música, né? Que tu Isso. faz isso há um bom tempo. É. Então, assim, por exemplo, eu e a Aline não fazemos isso. Não sei se a gente vai fazer algum dia. Como eu comentei assim no meu caso, né? Eu caí meio de paraquedas, mas faz tanto tempo, assim, e tu começa... E eu fazia o básico, né? E o básico funciona também. Sim, na real tu não precisa disso. O que era pra fazer no começo, assim, aí tu começa a aprender assim, se eu quiser colocar um efeito, eu vou lá e procuro na internet, assim, dá pra colocar esse efeito, vai ficar legal nisso aqui que eles falaram. Aí tu vai aprendendo, assim. É que não é pra desmerecer todo o teu trabalho, porque na verdade é super bom. Exatamente. Né? Assim, mas são coisas que... Mas é que começar, às vezes, a pessoa não tem tanta experiência assim, com edição de áudio, não precisa fazer tudo isso logo de cara, porque senão tu leva muito tempo editando. Sim. Tu pode ir testando e vendo, sabe? É isso que eu digo. O primeiro episódio, pro episódio de agora, a diferença é gritante, assim. Sim. Tu vai testando e descobrindo coisas, descobrindo maneiras de editar. No começo, eu editava e cortava tudo. Eu levava, sei lá, 2 semanas pra editar um episódio, sabe? Ainda mais gravando 4 horas. Né? E agora não, agora eu levo uma. Não, mas eu levo o tempo do episódio, eu vou ouvindo e vou cortando. Nada impede que a gente grave e não faça nada disso. É uma realidade, né? E é possível, tu pode gravar. O próprio Kevin Smith, ele é podcaster, ele é o podcaster mais famoso do mundo, ele tem um site só de podcasts e ele tem, sei lá, uma meia dúzia de podcasts que ele grava, sabe? E tem podcast dele que ele grava ao vivo com plateia. Eu já participei de um, inclusive, na plateia. Foi o dia que eu conheci ele. E tem podcast dele que ele grava na casa dele e ele não bota trilha, não bota nada. Ele só aperta REC e fala. E deu. E ele não edita, ele só, corta aqui, tá, e joga. E esse que até hoje o Luiz tinha comentado do pessoal que faz live no YouTube e coloca lá. Vai ficar do jeito que o pessoal gravou, né? Não tem corte, não tem... O Ataque, tem algum tratamento de som, digamos assim, o pessoal que entende mais disso faz a edição e daí também apoia uma música ali. Mas tem diferença, né? Por exemplo, comparando com o áudio, sei lá, do Geek Burger com o do Ataque, tem diferença na qualidade. Mas o importante é tu te divertir. Mas funciona. O importante é tu te divertir. Se tá divertido pra ti, que se importa se tá editado ou não tá, entendeu? Tu pode simplesmente botar tu falando, se o assunto te interessa e tu tá te divertindo. Não precisa de trilha sonora, não precisa de nada. Vocês não gravaram um episódio pelo WhatsApp? A gente já gravou um episódio por áudio de WhatsApp, eu e a Karina, falando do filme do Homem-Aranha. Era eu mandava um áudio pra ela respondia pra mim, depois eu baixei todos os áudios e joguei no Vegas e E foi bem legal. Tem formas menos complexas. E nós parecemos super educados um com o outro, assim, porque a gente não se interrompe, tá bonito, assim. E parece que a conversa aconteceu, assim, e a conversa aconteceu ao longo de um dia inteiro, desde de manhã até de noite. Nossa. A gente foi falando, que tem momentos que eu acho que ele tava indo pegar o ônibus, daí eu escutava, sei lá, na escola, daí eu respondia, daí cheguei em casa. Tem várias ambiências diferentes da conversa, assim. E tá ali, entendeu? Tá ali, então tem um monte de maneira de fazer, sabe? Eu faço desse jeito porque eu me divirto fazendo isso. Eu realmente gosto de editar e montar a estrutura do programa e tal. Mas isso não é uma regra, entendeu? Isso é a maneira que eu gosto de fazer, mas eu não tô aqui pra dizer que esse é o certo, entendeu? Tem vários certos. O certo é o que te faz bem, assim, sabe? É tu te divertir com aquilo. Se é um pavor pra ti fazer isso, não precisa fazer assim, sabe? Só joga lá e tá ótimo, sabe? Isso eu sei fazer. Tem podcasts que são sensacionais e que não tem nenhum desse trabalho, sabe? Não tem nada desse trabalho. Às vezes é só as pessoas conversando, não tem trilha, não tem nada e flui.
tem podcasts que eu adoro que são assim. Sim. Não tem tratamento nenhum e é só as pessoas conversando e deu, sabe? Tipo, Cada um faz da demais. forma que achar melhor, que se encaixa melhor. Assim. Essa é a grande beleza do podcast, né? Ele é livre, tipo, é uma mídia livre. Qualquer um pode fazer o podcast, porque tu precisa... Sei lá, no começo que eu gravava, eu usava um headset de R$15, sabe? O headset mais barato que tinha, porque a gente ia se reunia no Skype e ficava gravando a conversa. Então, sabe, tu não precisa de muito recurso para fazer o podcast. Tu tem ferramentas grátis para poder editar, tu tem ferramentas grátis para poder postar o arquivo de áudio. Eu tenho uns amigos que gravam o podcast deles todos na volta de um laptop. E o microfone do laptop grava a conversa. E fica perfeito. Sabe que laptop Perfeito. é uma palavra que eu não ouço mais. Só o Luiz que fala, né? É que eu chamo de laptop, eu não chamo de notebook. Né? Então, os dois Tá entregando que nasceu em... É que se tu for para os Estados Unidos e falar notebook, eles vão te dar um caderno. Eles não vão te dar um computador. Ok. Isso é uma questão que, assim, o Ataque... A gente começou... Eu acho que eu usava fone do celular pra gravar, né? Tem aquele microfone ali, mas é um microfone pra ligação de telefone. Mas fica bom, fica bom. Ficava mais ou menos, assim, a minha voz ficava bem ruim, assim. O e acho Discord que isso faz mesmo, não sei se diferença. você já usou o Discord no celular? Ele Não. funciona muito bem. Eu tava testando o áudio no Discord pelo celular e ele funciona super bem. Não, eu só tenho no computador, no celular eu já acho... Dá pra usar muito. Não cheguei lá ainda. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer da maneira que vocês quiserem. Tá aqui os dois que gravaram por áudio de WhatsApp. Sim. Eu gravo com celular, eu tô gravando com celular agora aqui, a conversa, né? E eu tenho o Geek Burger, que é o que eu boto o hambúrguer na mesa e todo mundo e tarará, que eu gravo com o microfone, bonitinho. E eu tenho a versão mini, que eu gravo resenhas dos filmes que eu vou ver nas cabines de imprensa. E eu gravo com celular. Depois do filme, assim, a gente sai do filme, o Evandro já fez vários comigo, a gente sai do filme e vai pra praça de alimentação, vai pra ali pro cinema, ali pra o pátio do cinema, assim, e a gente grava com o celular. E aí eu chego em casa, boto uma trilha e deu. E tá lá, jogo lá. E fica beleza, fica legal. Vai ficar com a ambiência de fundo, os barulhos de fundo, mas esse é o charme, entendeu? Esse é o charme da coisa. O charme, às vezes, é tu ter as coisas acontecendo no fundo e tal. É legal. Tem um podcast sobre Gilmore Girls que chama Friday Night Dinner, que é de umas gurias. E elas gravavam no restaurante, assim. Elas iam pro restaurante jantar e gravavam o podcast. A gente gravou lá no Justo, né? Isso. E a gente gravou com o celular. Não, foi com o tinha microfone, eu levei o microfone, microfone. Levei o microfone. Mas foi também. Foi A gente foi num bar e... acontecendo as coisas na volta. Sim, tal. pessoal. Foi o de jogador número 1, né? Foi sobre o filme. Isso. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Depois que tu grava e que tu edita, né, e que tu exporta teu MP3 bonito lá, antes de tu colocar ele no ar, é legal tu fazer uma arte. Esse aqui eu coloquei os exemplos das artes do Ben Amish, porque eu adoro fazer o troço mais bagunçado possível e uma poluição visual. Então eu gosto de encher tudo e eu gosto de encher de piadas que foram ditas durante o podcast. Então eu tento colocar assim um monte de coisa que foi falado e tentar colocar algumas piadas que foram faladas no podcast, tentar colocar no banner também. Então a gente tem ali, tipo, tem um Thanos de regatinha ali, que foi uma piada que a gente fez no podcast. Gremlin latino. Bah, esse episódio é muito bom. E Esse episódio é muito bom, eu recomendo pra todos vocês. O Grêmio Latino foi um dos episódios mais baixados, que eu acho um absurdo, porque foi um prêmio que eu inventei como piada. E aí a gente pegou, eu fiz aquela estatuetinha ali de um Grêmio com bem latino ali, mexicano. E a gente inventou um prêmio que a gente ficava premiando qualquer coisas aleatórias. E foi um dos podcasts mais baixados, assim. Que passou outro podcast que foi muito baixado, que era de Kubanacan. Que é outro podcast totalmente aleatório que a gente fez sobre a novela Kubanacan. Então, mas eu tento seguir essa... Aí o Marcos Pasquim ali. Então, né? Eu tento, nas minhas artes de banner, eu tento seguir essa doideira, assim, Dark Esteban. de atirar tudo no banner.
o pessoal olhar e tentar, depois ouvindo, tentar identificar as coisas que a gente falou. Isso é legal porque se tu tá ouvindo pelo site, porque é outra coisa do podcast, tem 1000 maneiras de ouvir também, né? E uma delas é ouvir pelo site, né? Pela postagem do podcast. Tu pode ir, eu faço isso direto. Eu fico ouvindo pelo site e eu vou olhando pro banner. Tá aí, é por isso que tá esse negócio aqui. Então, que às vezes vai identificando. Às vezes a gente tá gravando e eu vou anotando algumas coisas, né? Fico anotando algumas coisas. Vai, você tem que ir pro banner, você tem que ir pro banner. Eu anoto quando eu tô editando. Aí depois, quando eu tô fazendo banner, eu não sei nem por quê que aquilo tá escrito, mas eu coloco no banner. Tipo, alguma coisa tem falado que tá lá. Agora eu tô anotando conforme eu vou editando. E aí é bom porque eu já uso pras tags também. Sim, eu pego e daí eu vou anotando uma palavra embaixo da outra, depois eu copio e jogo nas tags. Porque antes eu sempre tinha o problema de o que eu vou botar de tag, né? E você tem que botar, porque... Tag é aquela identificação que a gente coloca nos posts pra poder ser encontrado no Google, assim, né? É que nem blog, normal. Exato, que tem uma coisa que eu ainda não entendo direito, que quando eu comecei a fazer o podcast, muita gente me falou que chama SEO, que é Search Engine Optimization, né? Que é o lance de tu colocar tags, colocar palavras-chave que vão facilitar a tua busca no Google, entendeu? Tipo, vão tornar o teu site mais fácil de ser encontrado no Google. Então, quanto mais palavras-chave tu tiver, melhor. Então, antes eu me queimava a mufa tentando, o que eu vou botar de palavra-chave? Agora não, eu vou editando e aí eu vou anotando as coisas num TXT enquanto eu edito, depois eu pego aquilo e colo lá e deu. Mas isso é verdade, isso é verdade. Eu tava procurando uma coisa sobre o Jurassic Park esses tempos, e daí eu tinha postado coisas no Instagram, minhas, com hashtags do Jurassic Park, e daí quando eu botei no Google pra pesquisar na imagens, apareceu a imagem do meu Instagram. Porque eu procurei no mesmo hashtag. Então faz a ligação, ela funciona, né? Não queria, mas... Mas funciona. E aí tem os do Tortura. Esse aqui é o nosso outro podcast, que é o que eu falei, que a gente assiste filme ruim e comenta sobre, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de... Esse aqui é o... Melhor filme, melhor eu que indiquei. Esse aqui o Luiz até hoje foi ele que indicou, aquele bebê maldito ali. Mas aí eu tento, mais ou menos, eu uso a mesma coisa que eu uso pro outro, assim. Eu tento colocar um pouco, bem menos do que o outro podcast, mas esse eu ainda coloco algumas coisas que foram faladas, assim, mas mais a ver com o pôster do filme ou alguma cena que apareceu no filme, assim. Mas eu não tento inventar muita coisa, assim, do que no outro que eu faço bagunça. E agora tem o meu é mais simples, na verdade. Alguns episódios eu faço isso de anotar. Agora eu tô fazendo isso de anotar os temas, tudo por causa das tags, mas às vezes eu uso pra coisa. Por exemplo, aquele ali de cagando regra, eu comecei a anotar as coisas que a gente falava pra poder usar no banner, né? Pra poder colocar no banner, e também é meio que nem o Evandro faz. Tu vai ouvindo e tu vai descobrindo por que cada uma daquelas coisas tá no banner. Agora, quando o episódio é de um tema só, daí é mais fácil, né? Tu só joga uma imagem do tema e tal, e tá pronto, assim. Tipo aquele dos 3 filmes de terror. Eu falo daqueles 3 filmes, vai a capa de cada um dos filmes e deu pra bola, assim. Mais simples, assim. Às vezes eu me pilho mais de fazer uma abertura mais... uma capa mais rebuscada, assim, mais trabalhada. Às vezes eu tô só, tipo... O episódio do Gilmore Girls tinha o Eloy Zorzeto daí, né? O de Ready Player One. Ready Player One. O de Gilmore Girls tem elas no sofá e todo mundo atrás do sofá, assim, os 3 namorados, todo mundo, assim. E essas da Aline. O Ataque. Conta então, essa história. Essa aqui são 2 versões da mesma capa. Do episódio 5 do Ataque. E a gente gravou esse episódio na época do Queer Museu. E o Pedro Paiva, ele é um dos integrantes, acho que ele seria o primeiro integrante do Ataque. Ele é formado em artes, então ele sempre faz as nossas capas, sempre tem uma relação com o tema, mas vai além disso, né? A gente fez essa primeira capa que tá ali à esquerda, né? Esquerda? Né? Vamos. E, enfim, ela tem um diálogo com a obra da Adriana Varejão, e ela foi denunciada, essa capa, no Facebook, né? Então a gente recebeu uma mensagem dizendo que a postagem tinha sido denunciada e a gente tinha que ou, né, tirar ou substituir. E como a gente falava sobre a família dessas pessoas no áudio, e falava do BBBL, enfim, a gente acabou fazendo essa versão
Que daí o Facebook aceitou, né? Daí passou, ele pôde ficar. Mas aí o ataque, ele de vez em quando tem isso, né? A gente recebe mensagens, assim, de ofensivas, dependendo do tema e tal. Esse episódio foi um episódio que a gente recebeu bastante coisa. Essa é outra coisa que tu pode usar a teu favor, né? É. Coisa que tu pode usar a teu favor. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. E daí aqui tem outras capas de outros episódios. Esse aqui do meio, o da direita alternativa contra-ataca, a gente fez um jogo com o Star Wars, né? Uhum. O Império Contra-Ataca. E foi o primeiro episódio que eu participei. E a gente falou daí um pouco sobre isso e o videogame. Então sempre tem uma relação com o tema, como eu comentei, mas também com coisas relacionadas com o que a gente falou, tipo que videogame é arte. A gente não respondeu isso, óbvio, né? Porque também não tem resposta, mas a gente fez essa brincadeira com a capa. Aquela primeira imagem ali, a gente colocou no controle de um videogame, em vez dos botões visuais, a palavra antifa, né? Então, antifascista. Então a gente sempre faz uma relação assim. Mas as artes são todas nesse estilo, né? Elas vão ter uma cor de fundo única. E o desenho, o Pedro faz à mão mesmo e depois ele digitaliza. Vocês podem fazer de qualquer forma, vocês podem fazer no Paint. Podem fazer de qualquer jeito. Sei muito como usar o vocês Paint. Quiserem, né? Como vocês vão ver agora no próximo. Que a gente fez de qualquer jeito. Ai, que horror, sacaneando o Edson. Eu viro a página, É que nós... que o Edson que tomou a frente, né? Então eu ensinei ele a editar, fiz um tutorial básico pra ele editar no podcast. Tá e pra mexer no Photoshop poder fazer as capinhas também. Mas daí ele apanhou um monte, mas ele tá conseguindo fazer. Pra que assim. Photoshop se tem o Paint? Eu tô vendo. Não, é que realmente PowerPoint. assim. O PowerPoint dá também. Como depois exporta em PDF. o Vinícius e o Edson não entendemos realmente de edição de imagem, a gente tá aprendendo, né? Como eu falei, foram 5 episódios apenas, então nós ainda estamos... É um podcast bebê, assim. Então tá tudo ainda sendo pensado, né? Então, por exemplo, essa fonte aqui de Velho Oeste... Nós vamos trocar isso aí. Nós vamos trocar. Eu vou fazer um template pra eles. O logo recente, até foi o Luiz e o Evandro que fizeram pra nós, porque o Vini e o Edson a gente não sabe fazer. Mesmo assim, a gente tá aprendendo. Tanto que o meu blog mesmo, a arte também é bem simples, né? A não ser lá toda a identidade do blog que foi o Luiz que criou, mas eu digo a arte dos posts ali, as imagens que estão nos posts sou eu que faço, daquele jeito de quem tá aprendendo mesmo, então por isso que os guris estão falando que dá pra fazer do jeito que a gente quiser, assim, porque acho que o legal mesmo é ir tentando aprender, né? Então... Eu uso às vezes Paint, não tô nem aí. Claro. Eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Não tem. Uso mesmo. É o recurso. Eu falei. Até PowerPoint eu uso, assim, ó, super funciona. O PowerPoint do Google Docs, que é tudo bom. Também dá. Usa o PowerPoint do Google Docs, cola a imagem lá, joga um texto em cima e tá pronto, entendeu? E exporta. Às vezes e ele ainda te deixa fazer download em vários formatos ainda. Exporta como imagem, tá pronto, então... Tá pronto a tua arte do banco. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. E aí, claro, né, tu vai precisar de um site depois que tu pegou teu episódio, fez a artezinha do banner dele, né, editou, fez tudo. Vai precisar de um site. A gente optou por comprar um domínio, né, pagar um domínio, né, que a gente paga anualmente um domínio e um host, né, mas existem... Tu pode fazer de Blogger. Blogger é gratuito, WordPress é gratuito, né, a gente escolheu pra ter um layout melhorzinho, assim. Aqui eu coloquei mais ou menos a evolução do nosso site. Ele começou ali no começo, foi a primeira cara dele, que a gente colocava os bonequinhos ali com cada um dos participantes, e a gente ia tirando conforme os participantes saíam, entravam. Aí depois eu criei aquela identidade ali dos rostos, né? Os rostos de cada um dos participantes, que a gente tem essa ideia de cada um ser um personagem, né? Então cada um tem a sua identidade.
E aí eu criei mais ou menos o logo ali, que é o Halo, né? Que a gente sempre olhava nas pesquisas, assim, que caía no site, né? O que o pessoal pesquisava. Aí, às vezes, a gente achou uma pesquisa que a gente achou muito engraçada, que era Halo da internet. Aí eu digitei Halo da internet e eu vi que uma das primeiras buscas era o nosso site. A gente adotou o Halo como um símbolo, assim, né? O Halo da internet. Então, daí depois a última versão atual agora, que é uma versão mais simples, assim, mais bonita do Halo, né? E ali a última é a cara do site atualmente, assim, como é que ele parte tá. cinza ali. Isso, até o Luiz incluído lá, que o Luiz agora faz parte do eu site. Eu migrei o meu conteúdo pra lá. O meu podcast tá ali, eu não tô incluída, não sei porque não tem representatividade feminina aí nesse site. Tô dizendo. Tá muito recente ainda. Não tem ainda Vou tirar. Tem que merecer, Karina, tem que merecer. Tu acha que é fácil assim? Tá muito recente. Tu acha que é chegar e dizer que era um bonequinho meu? Não, pô, eu levei meses pra ter um bonequinho meu. Então isso também, assim, a gente foi adaptando. Eu também não sabia nada de edição, de blog, fui pegando layouts gratuitos, fui adaptando, até que esse último foi um amigo meu que se ofereceu, né, pra fazer um layout pra gente. Aí ele fez um layout mais direitinho, assim, tal, mas enquanto isso a gente foi usando layout gratuito mesmo, assim, que é pra mostrar mesmo que dá pra gente ir fazendo. Dá pra fazer, tem sem gastar. Assim. Tudo gratuito na internet. Tu pode ter o estrutura de blog bem simples, tu consegue ter o player pro teu MP3 no próprio HTML, e tudo isso, aquele site que eu indiquei pra vocês de Mundo Podcast, ele tem tutoriais de tudo isso, assim. Desde como gravar até o final, como colocar o teu episódio para as pessoas ouvirem. O teu era no Blogger, não era? Era no Blogger. Só pagava o domínio. Só tinha o domínio. Esse era o meu site quando eu comecei, assim. Né? Ele tem essa estrutura de blog, né? Tem um cabeçalho lá em cima e os postzinhos aí tu clica na fotinha e abre o post inteiro com texto e com um player para tu ouvir, né? Um player pra tu ouvir. Só que daí, desde que, não me lembro quando foi acho que dezembro do ano passado, foi ano passado. Eu migrei pro Super Amiches. Então eu comecei a repostar todo o meu material lá. E aí foi legal porque eu comecei a criar artes novas para os episódios antigos, já no formato, né, atual que eu uso, e colocar tudo de volta lá. Né? E aí aos poucos eu tô colocando, porque daí eu consigo gerar, né, uma frequência semanal, porque eu tenho bastante episódios pra fazer por semana. Porque eu não consigo fazer um episódio por semana, porque tem faculdade, tem trabalho e leva um tempo pra eu editar, tem toda a função de eu ter que programar pra fazer o hambúrguer, pra, né, as pessoas irem até lá em casa, então precisa de um tempo. Não consigo fazer isso uma vez por semana. Então eu acabo que eu faço uma vez por mês. Mas agora, como eu tenho vários episódios já gravados e eu consigo preencher lacuna com essa coisa das cabines de imprensa e tal, então eu consigo ter uma frequência semanal lá no site, porque eu tô repostando as coisas antigas e tal. E aí os guris me abraçaram, fizeram um bonequinho pra mim lá no negócio. A cara do querido. Isso aí, ó. Isso é preconceito. Aí sempre no quinto episódio, Karina, te acalma. E aí... Me convidaram, eu não pedi. Fique bem claro. E aí, então, esse site eu acabei matando. Eu também, que nem o Evandro, eu comprei um domínio, que era geekburger.net, ainda tá ativo, vou desativar esse ano. E aí, eu usei o site do Blogger mesmo, uma estruturazinha de blog, assim, bagaceira. E, tipo, tu só clicava a geekburger.net, abria esse site que era grátis, tal. A única coisa o único custo que eu tinha era com o domínio mesmo. E agora, se tu entrar no site, tem um post só redirecionando pro Super Amiches, falando que eu tô lá. Então, redirecionando lá. A gente tá meio que abraçando vários podcasts, assim, porque daí a gente já tinha o Bem Amish, tinha o Tortura, veio o Geek Burger, daí a Karina começou o Vira-Página com os guri que eram lá do site também. Então a gente posta no Super Amish. Mas aparentemente eu não participo. Fica magoada. Aí a gente posta no Super Amish, a Karina posta no blog dela também, né? E agora tem mais uns outros podcasts que estão aparecendo aí dos conhecidos que estão fazendo e jogando lá. E querendo jogar lá no site também. A gente tá meio que virando um condensador de vários podcasts. Uma network. De assuntos variados, assim. Tem uns amigos que fazem um podcast sobre metal e aí eles já estão, sei lá, terceiro, quarto episódio. Aí eles pediram pra começar a postar lá no site. Esse tem desenho lá? Não, esses não vão ter. Esses não vão ter porque
Tô mais tranquila. Já tem agora. galera que participa, não vai ter desenho. A gente tava lá no bar e nós brincamos, né, que o encontro dos 4 aqui pra conversar com vocês é o maior crossover de podcast do Rio Grande do Sul. 4 podcasts nessa mesa. É um pitch pra o podcast da Aline passar pro Super Amistas. Site do Ataque, então, né, gente? Acho que é ataque.org, eu estou Isso sem... aí, ataque.org, é isso aí. O site a gente fez esse ano, tem alguns meses, acho. E estamos subindo já. Na real, já foram acrescentados todos os episódios gravados até agora, né? A gente tem 14 episódios. O site é bem simples, assim, não tem nada demais, mas é o mesmo esquema de clica no episódio, ele vai entrar para a página específica daquele tema e vai ter o player. A gente também passou por algumas mudanças, do tipo, usamos outras formas de colocar o podcast, daí nos cobraram, a gente resolveu que não queria. Antes da gente montar o site e usar o Internet Archive, que é onde a gente coloca, assim, de fato, as imagens das capas e o áudio, a gente chegou a usar o YouTube, né? Dá pra usar, né? Mas aí algumas pessoas que, tipo, queriam usar os aplicativos de podcast, que daí também não entendo nada disso. Nós vamos chegar lá. Elas diziam, mas que saco, né? Vou ter que ficar abrindo a internet no browser pra daí ver no YouTube e tal. É chato. Daí se o celular às vezes sai a tela, para o áudio, enfim. E aí agora a gente resolveu no site, tá funcionando bem, o Internet Archive também funciona super bem. Mas tem o pessoal que é programador, que trabalha na área disso, então faz, mas aí também, né? O tema e o estilo que o Ataque nos levou pra esse tipo de site, né? Bem simples. Simples, minimalista. Super Muito minimalista. legal. Eu acho muito legais as artes de vocês minimalistas. Mas também as tags a gente vai usando, né? Os temas que surgem em cada episódio a gente vai colocando ali e ele funciona assim. E esse é o site meu, da Karina. Então, gente, o daliteratura.com.br, que na verdade, quando eu iniciei com o blog, é um blog essencialmente literário, daí depois comecei a falar sobre cinema, cheguei a criar canal no YouTube, eu falo de livros lá também, só que eu tô um pouco parada nos vídeos, porque em função eu me mudei, e daí para mudar os livros, para fazer toda a função, porque para gravar vídeo tem que ter também todo um esquema ali, tempo para isso, então tá um hiato ali no meu canal. E nesse meio tempo daí que eu comecei o podcast com os guris, então eu posto também o podcast aqui, né? Então lá tem o menu, tá lá podcast, daí tá o vira-página. Não escrevi ainda o Geek Burger ali, que fique bem claro. Se não me colocam no desenho no site, eu também não sou obrigada, né? A fazer nada aqui, porque o blog é meu, né? Então... daí é isso, é do Blogger. O blog ele já foi do WordPress, que é gratuito, né? Mas o WordPress é bem complicado no sentido de tu conseguir criar uma identidade mesmo, porque no momento que tu quer modificar algumas coisas no layout ali do site, já tem que pagar. O WordPress tem a versão paga, que é a que a gente usa no nosso site, né? Então, que tem muito mais completo. Daí depois eu passei pro pago. Mas daí na real eu não quero pagar, né? Então eu acabei transferindo o conteúdo pro Blogger e esse transferir também é bem complicado, que às vezes tem coisas que não são compatíveis, alguns posts, então alguns eu tô tendo que repostar, tá bem chato isso, então... Mas agora nada é pago a não ser o domínio, né? Daí da literatura.com.br, que eu acho que eu pago R$30 por ano pelo site do registro, registro.br. Daí a pessoa vai lá, cadastra né? Porque senão ia ficar da literatura.blogspot.com, daí é feio assim, daí o registro é mais bacana por causa disso, né? Mas é isso, daí tá lá também, aqui tá o exemplo do vira-página do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tá todo esse o Ataque, uma época, bem no início, quando eu entrei, a gente usava a página do Facebook, né? Daí, claro, a gente tinha um site que hospedava o áudio, acho que a gente usava o Mixcloud, que eu comentei. A gente usava o Mixcloud e daí postava na página do Facebook. Funcionava, né? Depois a gente acabou trocando, mas a gente
como eu falei pra vocês, a gente foi fazer o site só esse ano, então basicamente a gente viveu 1 ano, quase 2 anos com só a página do Facebook. É possível. É possível. Não precisa não tem uma criar regra. um blog ou criar, enfim, um site para isso. Pode usar rede social, né? A página do Facebook é bem legal porque tu consegue chegar direto nas pessoas, né? Elas não precisam entrar no teu site pra isso. Todo mundo aqui tem uma página do Facebook do seu podcast, assim, sabe? Então, a gente usa, né? Além de tu ter o site, tu pega aquela postagem do site e compartilha ela no Facebook, que é mais fácil de chegar nas pessoas, né? Pelo Facebook. Mas para publicar o teu episódio, existem também várias opções grátis, né? Tu não precisa necessariamente pagar um domínio, pagar uma hospedagem, um servidor, né? Porque um servidor, se tu vai pagar, quanto mais tu vai colocando lá, mais caro vai ficando, porque tem um lance de tráfego e coisa. Sim. E com um servidor grátis, né? Os caras, eles têm outras maneiras de ganhar o dinheiro deles e tu consegue. Então tem umas opções legais, assim, o Archive, né, o Internet Archive, que é archive.org, né, arquivo em inglês, archive com CH. E archive.org. Esse a gente usou sempre. A gente usa desde o começo do podcast, a gente coloca lá. A gente chegou uma época a tentar colocar direto no site, mas o pessoal reclamava que o player não era bom, caía muito. Às vezes ia fazer o download e o download parava na metade. Daí a gente, vamos continuar usando o archive. Eles melhoraram o player deles, né? A gente usa um outro player interno também, que é melhor, né? Porque eu posto em dois lugares. Eu coloco no archive por causa do link de download. Então eles me dão um link de download que eu posso botar lá para o pessoal que quiser baixar o MP3. E eu posto no Mixcloud, que é o mixcloud.com, que também é um servidor gratuito e ilimitado também. O Archive também é ilimitado. E o Mixcloud também é um servidor gratuito e ilimitado, só que eles têm um player muito bom. E eles têm um player que eles têm a vantagem que eles têm 3 versões do player. Então tu pode escolher a versão que mais se encaixa com o teu site e tal. E é bem responsivo. Então, tipo, tu só pega lá, hospeda o áudio, e eles têm um player interno também, porque eles servem meio que de rede social. Tu consegue seguir as outras pessoas que hospedam coisas lá, meio que nem o SoundCloud. Não sei se vocês conhecem o SoundCloud, que eu também coloquei ali. O SoundCloud, ele tem uma versão grátis, mas eles limitam a quantidade de minutos que tu pode hospedar e depois eles começam a te cobrar. Mas o SoundCloud também é rede social, tu consegue seguir as outras pessoas e tal. O Mixcloud é uma versão grátis do SoundCloud, sabe? E eles são rede social também, tu consegue seguir os outros produtores de conteúdo. Então existe todo um universo acontecendo dentro dele, mas tu também consegue pegar o player dele e colocar fora, colocar nas outras coisas. Então eu uso as duas coisas. Eu uso o Archive, porque no início, quando eu usava só o Archive, o player não funcionava direito. As pessoas reclamavam pra mim que o player do site não estava funcionando e tal. Daí eu comecei, vou achar outra coisa então. Então eu uso, só que o Mixcloud ele não me dá link de download. Então eu uso o Mixcloud para o player do site e o Archive para o link de download que eu vou colocar depois lá para o site, que quem quiser baixar, e no feed, que a gente vai chegar agora, que é outra coisa que também vocês precisam ter para o podcast aparecer no iTunes, para o podcast aparecer nos agregadores, né, esses aplicativos de celular, que tem vários, tem Podcast Addict, tem um monte de... Eu tinha uns 2, 3 que eu usava pra testar, pra ver se o podcast apareceu. Sim, até o Google agora tem o seu próprio agregador de podcast, que se chama Podcasts. No próprio Google Play tem lá esse Podcasts, que é pra... Lá pode achar um monte de podcast também. Fala, galera! Estamos começando mais um Beliche! Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com burger. Boa noite! Oi, gente, esse é mais um Virar Página. Então tá, tu publicou, então depois que tu publicou, fez tudo, botou no teu site, botou no player, pegou o HTML do player, botou no site, ficou bonitinho, tu vai pro feed, vai publicar o feed. O que é o maldito feed? É um terror de todo mundo. O feed é uma maldição. O feed é uma coisa que eu não entendo direito,
mas ele funciona. Eu não entendo direito esse troço, mas ele funciona. Por quê? Porque é esse cara que vai transmitir, né? Tem gente que fala que se tu não tem um feed, tu não tem um podcast. Porque... Não, estou errado, na verdade. Estão errado, né? Estão errado, né? A gente sobreviveu por muito tempo sem feed. Sem feed, Sem feed. Assim. Porque Um dia a gente, sei lá, um dia eu tava sem fazer nada fazer em casa, vou fazer o feed. Mas a gente passou por muito tempo, assim, sem ter feed no podcast. Porque o podcast é um conceito que começou lá no iTunes, ele vem da palavra de iPod Broadcast. Então são pessoas que começaram a gerar conteúdo e colocar no iTunes. Então o feed serve para isso, serve para tu jogar o teu conteúdo para diversos leitores de feed, né? Então tem muito blog que usa feed, porque tem muita gente que usa leitores de feed. Então tu recebe, quando o teu blog tem atualização, os leitores recebem atualização. Então ele serve para o podcast dessa forma, assim. Tu vai gerar, né, nesse site que ele é do Google também, que é o FeedBurner, né, tu vai gerar uma página para ti. E existem maneiras de fazer isso. Existe uma maneira automática que tu vai associar o teu blog, né, teu site, ao FeedBurner, e cada vez que tu publicar, ele vai automaticamente pegar e vai gerar o feed pra ti e jogar nos agregadores, tal. Tu vai cadastrar o teu feed pra ele pegar no iTunes, pra ele pegar Ou seja, vai aparecer nas pesquisas. Ele vai aparecer em todos os agregadores. Aí toda vez que sai um episódio novo, ele automaticamente já joga pros agregadores. Então, se uma pessoa assina teu podcast, ela já vai receber no aplicativo. Mas que saiu, então, eu faço isso aqui uma vez, o FeedBurner, é isso? Eu vou lá uma vez, é como se tu criasse uma conta. Tu vai criar uma conta e tu vai configurar. Aí, tipo, eu entro no site e aí eu digo que eu quero assinar. Nem precisa, por exemplo. Por exemplo, tu pega o agregador aqui, esse do Google mesmo, podcast. Aí eu vou lá e digito na pesquisa, ataque. Aí tá lá o ataque, eu assino. Toda vez que sair episódio novo, tu assinou o feed tu vai assinar o feed pelo agregador de podcast. Tu pode entrar no site do feed e assinar também, mas é melhor tu assinar pelo agregador, que tu já vai receber no teu agregador de podcast. Cada vez que eu publicar um podcast novo, tu vai receber. Então, a maneira automática é legal, mas ela limita a quantidade de episódios. Aí chega uma quantidade de episódios que ele começa a substituir o primeiro pelo mais recente e assim vai indo. Ele tem um limite de tamanho. Vão morrendo. Uma maneira de reverter isso é tu fazer ele manualmente. Mas aí é chatinho, assim. É chatinho. O meu eu faço manual. Então, cada vez que eu publico um episódio, eu tenho que ir eu gero um arquivo XML lá e eu tenho que alimentar aquele arquivo com as informações do episódio novo e jogar num servidor. Eu coloco num servidor grátis lá, que aí o link que esse servidor me gera, eu coloco no FeedBurner e o FeedBurner... Daí ele se autoalimenta. O automático não precisa fazer nada. Saiu o episódio novo do teu site, todo mundo vai receber nos agregadores. Nesse site o manual que eu não, o manual vocês... saiu o episódio novo, tu tem que ir lá pegar os dados do podcast, os dados do episódio e colar lá no arquivo manual. Daí ele vai atualizar o site para as pessoas receberem. Esse site que eu indiquei para vocês, o Mundo Podcast, aqui apareceu, ó. Testei agora. Testei agora, verdade. Funciona. Tu baixou esse esquema aí? Baixei aqui, ó, o do Google. Teste na hora, viu, gente? Funciona. Esse site que eu indiquei pra vocês, o Mundo Podcast, ele tem tutoriais tanto pra um feed automático quanto pro feed manual. Eu comecei com o automático, só que aí eu vi que eu tava tendo problemas pra aparecer nos agregadores, não aparecia direito e tal. E aí eu comecei a usar o manual e resolveu. Aí ficou tudo, apareceu tudo, todos os aplicativos de podcast. Se tu baixar qualquer aplicativo de podcast aí, digitar Geek Burger, vai aparecer meu podcast. Vai estar lá. O meu, no caso, eu usava o manual. Eu usei o manual por muito tempo. Por preguiça também de fazer usei o automático, né? Por preguiça de fazer o manual, porque dá mais trabalho. Só que daí quando chegou lá pelo episódio 100, por aí, começou a sumir os primeiros episódios. Aí eu disse, agora a gente vai ter que criar vergonha na cara e começar a fazer manual. E só que daí eu comecei a partir da onde estava o programa. Então, se for procurar nos agregadores, os primeiros episódios não vão aparecer, porque eu ainda não coloquei eles no manual, né? Eu ainda não digitei as informações desses episódios no feed manual. Essa aqui é a página do FeedBurner. Então é bem simples, é só, né, ele tem o conteúdo aqui, todos os episódios que eu postei vão aparecendo listados, assim, com o link do download do MP3.
Só que isso aqui é transmitido para todos os aplicativos que leem o feed esse de RSS. E aqui, esse aqui é a página de XML que eu tenho que alimentar cada vez que eu vou colocar Faz um episódio manualmente novo. isso. Faço manualmente. Ah, eu não. Cada vez que Também eu coloco faço. um Tu não episódio faz novo. porque é o Edson que faz pra ti. Ah, é por isso que Porque eu não faço. eu ensinei essa forma pra ele, né? Tá, mas do meu blog eu não faço. Ah, do teu blog Porque o teu é automático. É, porque tu não tem Tem podcast. feed automático. É que tu não tem podcast. Ah, é né? verdade. Tá, esqueçam, gente. Então é isso. É que o manual dá um pouco mais de trabalho, mas sei lá, se tu tem uma vida longa e tu chega lá no episódio 100, tu vai ver que tu vai pensar, né? Pô, eu devia ter feito o manual mesmo. Tá, peraí, então deixa eu Eu entender. levei muito Feedburner, tempo. Feedburner. aí depois vai aparecer. E Pode- o RSS eu tenho que fazer o que aonde? Tu vai entrar em Mundo Podcast e vai botar assim, ó, como configurar o feed manual. E aí ele vai te explicar tudo. Vai te explicar tudo. Tu vai criar uma conta no Feedburner e aí tu vai configurar essa conta do Feedburner, tu vai associar o teu arquivo de feed Tá. a essa conta e aí esse arquivo de feed tu vai hospedar num host qualquer. Tu Assim, vai o hospedar, Feedburner ele faz tanto o automático quanto o manual. Ele vai perguntar o link do teu podcast. tu vai botar Se ataque.org. tu colocar o link lá, ataque.org, ele vai gerar o automático. Cada vez que tu atualizar, Ele ele vai vai fazer, puxar. ele Exato. vai puxar. Agora, daí, se quiser fazer o manual, tu vai ter que ter aquele arquivinho XML que a gente Que tá mostrou mostrando ali, ali. vai ter que Tá. estar hospedado em algum lugar. Aí, quando ele perguntar, tu vai lá pegar aquele arquivo. Ah, então eu posso escolher se eu quero. Pode fazer escolher automático. esquema. Feedburner, tu automático ele ou aceita manual. automático ou manual. Ou tu pode fazer o que eu faço, quer dizer pro amiguinho fazer isso. Tutoriais pra aprender a fazer, tem aos Teu amigo da TI que faz. E aí depois é só divulgar, né? Tem em todas as redes sociais, tu pode, no próprio Facebook, o Facebook aceita a postagem, né, do site consegue associar a imagem e tal do banner, tu posta ali, já bota, vai o link direto pra postagem pra pessoa ouvir, tu cria uma página no Facebook, adiciona as pessoas, convida teus amigos, convida todos os teus amigos, daí 10% deles só vai curtir tua página, tu tem tipo, sei lá, 3 mil amigos no Facebook, só 30 vão, né? 30 vão curtir tua página, os outros dizem, eu vi que tu convidou, mas não sabia que era aquilo, caguei, sabe? Mas acontece, né? Não é legal falar. Lá no site a gente usa o Facebook e o Twitter. O Facebook a gente até esquece, porque o Facebook hoje em dia ele faz questão de não espalhar assim, as postagens, a menos que tu pague. Porque Né? o Facebook quer que tu pague. Só que É. aí tu paga e aí tu direciona pra um público e ele manda pra umas pessoas que não tem nada a ver com aquele público que tu direcionou. E aí ele te tira teu dinheiro e não te dá o resultado. Então a gente acaba postando no Facebook por postar, no Twitter também a gente tem alguma movimentação, mas assim, a gente tem muito assinante no feed. Então às vezes a gente tem mais download do que acesso no site. Porque as pessoas ouvem o podcast direto pelo feed, então elas nem entram no site. Ela abre aqui o aplicativo dela de podcast e teve episódio novo, vai lá, ouve, então ela nem entra no site. Então às vezes a gente tem muito episódio que ele é mais baixado do que o acesso que deu naquele postagem. O meu player do site, do Mixcloud, é só pra ter mesmo, porque enquanto eu tenho, sei lá, 5, 10 plays no player do Mixcloud, eu tenho 1.700 downloads no feed, né? Pelo feed. O que funciona mesmo é o feed, porque aí as pessoas vão descobrir teu podcast, assinar o feed pelos aplicativos. Muita gente que escuta podcast usa os aplicativos. Então eles vão assinar o teu feed e é ali que rola os downloads. E outra coisa que funciona também é tu migrar pro Super Amiches. Desde que eu migrei pra lá, dobrou a quantidade de downloads. Então, quando vocês criarem um podcast e quiserem ir pro Super Fala com o Evandro. A gente tem a nossa média, geralmente, a gente tem uma média de download de 600, 700 downloads. Aí alguns episódios pontuais, às vezes sai algum filme, a gente faz um podcast sobre o filme, aí dá 1.000, 2.000 downloads. Aí tem aquele que eu mostrei Grêmio ali, Latino. Grêmio Latino, que não faz sentido, ele teve mais de 3.000 downloads. E o Kubanacan? Que eu não entendo. O Kubanacan tinha uns 2.000 downloads, ele era o que tava no topo, assim, também por muito tempo. Mas às vezes dá uns downloads que a gente não sabe de onde vem, assim. Mas a gente mantém geralmente 600, 700 downloads, assim,
por cada episódio. A gente recebeu vários downloads naquele episódio ali do Bolsonaro Filho. Aham, foi o que mais baixaram. Eu não tenho a mínima ideia quantos downloads tem o Virar Página. Já olha. Minha mãe, talvez. Eu ouvi, tá? Aline, 2. Ó. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa pra nós? A música é preciso pagar direitos autorais ou não? Na verdade, como a gente não tem, assim, a gente ainda não tem uma audiência gigantesca, né? Então isso ainda não deu problema pra nós, né? Mas são trechos, né? Assim, praticamente todos os podcasts têm trilha. Eu acho que é uma coisa meio... Não sei se podcasts americanos não costumam ter trilha, Não né? costumam ter trilha, Aqui é uma coisa meio aqui, assim, praticamente Mas- todos os podcasts têm trilha, assim. Mas geralmente o que é? Geralmente é aquela música tocando de fundo, enquanto as pessoas estão falando, sabe? É que nem a gente postava uma época no YouTube. Aí, só que eu postava uma versão sem música de fundo. Porque uma vez a gente postou no YouTube um podcast normal, e aí daí a gente recebeu uma notificação lá de... Que nem era assim, era só porque tava usando. Não é nada que vai te prejudicar, é só um aviso que tu tá usando uma... No uma YouTube trilha dá problema. com copyright, né? Dá problema, mas principalmente se tu vai monetizar. Exatamente. Aí tu não pode monetizar. Esse era o aviso que eu recebi, né? Não precisa se preocupar, só receber um aviso de copyright, só não pode monetizar o vídeo. Porque eu acho que se tu passa a ter muita audiência, isso começa a gerar dinheiro pra ti, porque ninguém aqui, nenhum de nós ganha dinheiro com isso. A gente faz porque a gente gosta e a gente se diverte, né? Então, se isso chega num ponto que tu começa a ganhar dinheiro, aí sim, aí tu começa a chamar atenção de gente que vai querer te tirar dinheiro, né? Mas enquanto tu é pequeno, acho que não tem tanto problema com isso. Inclusive, eu reparei que o Mixcloud, ele identifica as músicas que eu coloco de fundo e ele coloca o nome do artista e o nome da música, sem eu fazer. Ele mesmo pega e identifica lá e coloca, porque tem agora esses aplicativos que identificam a música, né? E ele faz isso, então acho que de uma certa forma pode ser que esteja gerando, né, algum tipo de compensação pro artista, né? Porque a música, ela tem um código, ela tem né, como se fosse um código de barra, assim, um código assim numérico que identifica ela e que gera renda pro autor dela. Então eu acho que de uma certa forma, como tá hospedado num site que vive disso, né? Eles vivem de anúncio e tal, então de repente eles devem repassar uma parte do que eles ganham pro o código daquela música e tal, e aí tu acaba podendo usar de boa, assim. Tem uns podcasts grandes que acho que paga, que é o ECAD que paga, ECAD, né? aqui é o ECAD. Aqui é o ECAD. Aí, claro, quando tu tem um podcast maior, que tu tem uma visibilidade maior, e aí tu consegue ter um Patreon, que é um site que tu consegue, né, fazer com que os teus fãs te deem dinheiro e tal, pra tu conseguir manter o projeto, aí sim, aí se tu tá ganhando dinheiro com aquilo, obviamente, né, eles vão, tipo, pode ver, os podcasts grandes, como o Jovem Nerd, eles não usam, raramente eles usam música de artistas, assim, direito autoral, porque eles devem ser visados e eles devem ter que pagar direito. Então eles a gente tá falando de podcast que tem milhões de downloads. Então eles usam trilha comprada. Tu vê que eles usam trilha genérica que é comprada, que eles pagaram por aquilo e eles podem usar. Né? Raramente eles usam alguma música de algum artista, só em momentos mais pontuais, assim, sabe? Porque eles são o maior podcast do Brasil e eles certamente são visados. Mas quando tu tá começando, acho que não tem problema de tu usar, assim, música dos outros. E acho que essa questão que a Karina falou de, tipo, se não tem fins lucrativos, acho que é um ponto bem forte, assim, pra tu, até tua própria consciência, né? Tipo, eu não tô ganhando dinheiro, mas disso. É porque já aconteceu de eu ter que trocar trilha de vídeo no YouTube em função. Sim. Porque o YouTube verifica, sim. é. Então, usar o YouTube às vezes é meio complicado por causa disso. Então, eu tive que trocar música de fundo de vídeo em função do YouTube estar pedindo os direitos autorais. Quer dizer, dizer que eu não estava pagando os direitos autorais da música. Pra alguns ele bloqueia e depende muito do artista, né? Uns ele bloqueia, outros ele só dá um aviso. Eu lembro uma vez eu recebi 3 avisos seguidos. E eu disse, o que é isso? Aí eu fui olhar um dos participantes do site, ele tava tentando subir um vídeo, ele botou uma trilha, o YouTube bloqueou, aí ele trocou a trilha, subiu o vídeo, o YouTube bloqueou de novo, e ele botou a terceira vez, o YouTube bloqueou 3 vezes, assim. As 3 trilhas que ele colocou, o YouTube bloqueou o vídeo.
E aí a gente nem usa mais o YouTube. O YouTube como pra podcast a gente não usa mais. Vocês falaram de podcasts grandes que podem gerar renda, mas é por meio toda a renda que seria por meio de publicidade que é vinculada? Publicidade. Tem podcasts que conseguem renda por meio do Patreon, né? Que é um site é um site basicamente de apoio a projetos, assim. Tu cria uma conta lá e tu apresenta um projeto e aí tu começa a enumerar recompensas para aquele projeto, assim. Então, os teus fãs, as pessoas que apoiam o teu projeto vão lá e doam quantidades específicas de dinheiro que tu pode estabelecer, tem diversas, de R$1 tem diversas recompensas. Se tu pagar tanto, tu recebe o podcast antes de todo mundo. Se tu pagar tanto, tu pode, sei lá, ter um grupo secreto que tu pode opinar na pauta do podcast. Sabe? Tem várias formas, assim. Então, o que acontece é que eles estabelecem metas. Então, quando eu chegar em tantos por mês, eu vou te dar esse produto aqui junto. Então, tem um podcast... fazer um outro podcast... Tem um podcast que eu conheço que eles têm um Patreon, podcast de um amigo meu. E eles têm uma audiência bem grande, assim. E eles têm um Patreon... E eles estabelecem ali recompensas, né? Se chegar a tantos por mês, eu consigo colocar mais um episódio por semana. Eu consigo colocar, 2 episódios por semana. Então, e assim vai. E então tem essas vantagens, assim. Essa é uma maneira de monetizar. E também tem a maneira da publicidade, né? O Jovem Nerd, por exemplo, eles ganham muito com publicidade, né? Porque eles já são uma empresa, eles têm a loja deles, que eles ganham bastante, e eles ganham muito com publicidade, né? Eles já são estruturados, né? Quando eles gravam um episódio de um determinado tema, eles já vão atrás de anunciantes, né, que tenham a ver com aquele tema, para tanto anunciar no site, na postagem, tu entra na postagem e vai ter anúncios relacionados ao tema, quanto dentro do episódio. Então, eles, dentro do episódio, eles já fazem anúncios. Eles gravam propaganda dentro do troço. Tomando uma Coca-Cola. Tipo isso, assim, sabe? Antes de começar o assunto em si, eles têm todo um segmento em que eles leem e-mails dos fãs e tal, e ali eles metem o anúncio. Ali eles dão um recadinho do patrocinador, entendeu? E assim eles vivem. Que nem rádio, assim. Que nem rádio. Então, tu consegue, quando tu chega num determinado patamar de audiência, tu consegue fazer essas coisas, assim, tu consegue, né, tanto fazer a audiência colaborar contigo para que tu siga o projeto, quanto tu ir atrás de anunciantes, né, ir atrás de gente para te dar grana para tu manter teu site e fazer. O Ataque tem pensado muito em fazer isso, até porque a gente recebe contato das pessoas pedindo que a gente faça transcrição do áudio, né. A gente recebe mensagem de pessoas que têm algum tipo de surdez e elas, olha, quero ouvir, mas não tenho como, né? Então, teria que ser transcrito, legendado. Daí, né, às vezes a gente fala, mas tem no YouTube, né, tem aquela legendagem automática, mas ela é tosco, ruim, né? A minha namorada fala que eu deveria colocar o podcast no YouTube com legenda. Com legenda em inglês para as pessoas de fora poderem ouvir. Sim, mas aí eu ia passar, imagina um episódio de 3 horas, eu ficava traduzindo o episódio inteiro. Sim. Pois é, né, pra valer a pena, digamos assim, tu colocar uma recompensa dessas, a tradução de um episódio inteiro de 3 horas, pô, tu tem que ganhar, tu tem que conseguir um patrocínio grande, né? Porque tu tem porque daí tu vai ter que, o tempo que tu vai parar pra ter que fazer isso, tem que estar recebendo alguma coisa, porque o cara tem que pagar as contas também, o pessoal do Ataque às vezes traduz coisas e daí posta no site. Eu não faço porque, né, eu vivo disso, assim, né? Sou tradutora, então não faço. E é uma coisa que eu fico pensando, né? Podia ser uma participação minha, outra, né, além das coisas da gravação. Mas são questões que, né, a gente, né, mais pra frente do projeto é interessante de pensar. A questão da transcrição, da tradução. Acho que tudo isso é relevante. Então tá. Galera, muito obrigado pelo espaço, por vocês nos ouvirem, né? Por participarem aqui da gente. Desculpa qualquer coisa, né? A gente tá em superamiches.com. Eu tenho marcadores pra distribuir. A Karina tá em superamiches.com e daliteratura.com.br. Eu tô só em daliteratura.com.br. Enquanto eu não tiver um desenho lá, eu não estou. A Aline tá em ataque.com.br.
ataquefontoorg. Ah, eu tenho literatura Peraí, online. eu posso distribuir marcadores? Vocês querem? Eu tinha marcadores, mas eu esqueci porque eu sou mangolão. Mas também não faz sentido porque o endereço do site era outro e agora eu tô no superamiches.com, Tem então... 3 tipos. Também o ataque.org, né? Isso, a Aline tá no ataque.org. Eu tô no ataque.org. Tem algum? Então tá, obrigado, galera. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.